Você já acordou com a sensação de que sua vida é um quebra-cabeça jogado no chão? Peças espalhadas, sem sentido, sem forma. E quanto mais você tenta encaixar, mais parece que nada se ajusta. Eu preciso te contar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga esse caos. Porque enquanto você está desesperado tentando montar o quebra-cabeça da sua vida, Deus está olhando para a capa da caixa. Ele vê a imagem completa. E o que parece destruição para você é reorganização para Ele. Sabe aquela conta que não fecha no fim do mês? Aquele relacionamento que desmoronou? Aquele emprego que você perdeu e ainda não consegue entender por quê? E se eu te dissesse que Deus não está ausente nesse caos? Ele está presente, movendo peças que você nem consegue enxergar ainda. Isaías 55:8 nos lembra: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isso significa que quando tudo parece errado, pode ser exatamente o momento em que Deus está fazendo certo. Prepare seu coração, porque essa mensagem vai te libertar de uma prisão chamada controle. Você está cansado, eu sei. Cansado de tentar, de lutar, de acreditar. A ansiedade te rouba o sono, a crise financeira te rouba a paz e a pressão do mundo moderno te rouba a esperança. Você olha para as redes sociais e parece que todo mundo conseguiu, menos você. Todo mundo tem respostas, menos você. Todo mundo está no lugar certo, menos você. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Você não está atrasado, você está sendo preparado. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. O atraso frustra, a preparação transforma. O atraso paralisa, a preparação posiciona. E Deus, neste exato momento, está te posicionando para algo que seus olhos naturais ainda não conseguem ver. Abacuque 2:3 declara: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Você captou? Existe um tempo determinado. Não é abandono, é cronometragem divina. E hoje você vai entender como funciona o relógio de Deus e por que ele nunca, jamais se atrasa. Vamos ser honestos por um momento. O mundo está em chamas. Não estou sendo dramático, estou sendo real. A economia mundial balança como um navio em tempestade. Empresas fechando, empregos evaporando, sonhos sendo adiados indefinidamente. A saúde mental virou epidemia silenciosa. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade generalizada. Esses não são apenas termos médicos, são companheiros de milhões de pessoas neste momento. E você? Você está no meio disso tudo, tentando sobreviver, tentando manter a sanidade, tentando acreditar que existe um propósito quando tudo grita o contrário. Você vê suas contas acumulando, seus planos desmoronando, sua força acabando. E a pergunta que te assombra à noite é: Deus, onde você está nisso tudo? Eu conheço esse sentimento, não de ouvir falar, mas de viver na pele. Já estive no lugar onde a fé parece poesia bonita para quem não conhece a realidade cruel das contas vencidas. Mas foi exatamente ali, no fundo do poço, que descobri algo revolucionário. Deus não trabalha apesar do caos. Ele trabalha através do caos. E essa verdade muda tudo. Deixa eu te contar sobre um jovem que tinha tudo para dar certo. José tinha 17 anos. Talentoso, visionário, amado pelo pai. Deus havia dado a ele sonhos proféticos, promessas de grandeza e liderança. Ele era o garoto prodígio da família. Mas então, a vida virou do avesso. Os próprios irmãos, movidos por inveja, jogaram José num poço. Imagine, você está seguindo a Deus, fazendo o certo, e de repente está literalmente num buraco escuro, traído pelas pessoas que deveriam te proteger. José foi vendido como escravo, arrancado de casa, transportado para a terra estrangeira, perdeu absolutamente tudo. Sem rede social para desabafar, sem terapeuta para processar o trauma, sem pastor para aconselhar. Mas a história não termina aí.
José foi parar na casa de Potifar, começou a crescer novamente, ganhou confiança, estava reconstruindo e foi falsamente acusado de assédio pela esposa do patrão. Prisão. Anos de cadeia por algo que não fez. Onde estava Deus? Onde estavam as promessas? Os sonhos viraram pesadelos e as promessas pareciam piadas cruéis. Sabe o que José não sabia naquele momento? Que Deus estava organizando um palco. Porque aqui está o que aconteceu. Cada tragédia na vida de José era uma preparação disfarçada de punição. No poço, ele aprendeu humildade. Na casa de Potifar, administração. Na prisão, interpretação de sonhos e paciência extrema. Deus estava matriculando José na Universidade do Impossível, formando-o para governar uma nação. Quando o faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar, adivinha quem estava qualificado? José. Do poço à prisão, da prisão ao palácio. Gênesis 41:41 registra. Faraó disse a José: Vê, eu te tenho posto sobre toda a terra do Egito, segundo o homem mais poderoso do mundo antigo, aquele que salvaria milhões da fome, incluindo a própria família que o traiu. O caos não era punição, era posicionamento. E sabe o mais incrível? José mesmo reconheceu isso. Em Gênesis 50:20 ele diz aos irmãos: Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Olha a perspectiva dele. O que era para destruir se tornou degrau de elevação. E isso não aconteceu apesar do caos, mas através dele. Deus usou cada peça quebrada para construir um palácio. Agora para de ler por um segundo e pensa comigo. E se a sua história atual for exatamente como a de José? E se esse momento confuso, doloroso, incompreensível da sua vida não for o fim, mas o intervalo entre o sonho e a realização? E se Deus estiver te preparando para algo tão grande que você precisa passar por essa formação primeiro? Olha para trás na sua vida. Quantas vezes você orou por algo, não recebeu e anos depois agradeceu por Deus ter dito não? Quantas portas fechadas te salvaram de tragédias? Quantos atrasos, na verdade, eram proteções? O problema é que quando estamos no meio da tempestade, só vemos a chuva. Não vemos que Deus está regando a terra para uma colheita futura. Eclesiastes 3:1 nos ensina: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe tempo para plantar e tempo para colher. Tempo para chorar e tempo para rir. E existe tempo para esperar. Essa é a parte que ninguém gosta, mas é a mais necessária. Porque na espera, Deus não está te fazendo perder tempo. Ele está te fazendo ganhar estrutura. Mas eu preciso ser brutalmente honesto contigo agora. Pode doer, mas é necessário. Talvez o problema não seja que Deus está atrasado. Talvez o problema seja que você está tentando abrir portas que Ele trancou de propósito. Talvez você esteja brigando com o processo em vez de confiar no autor. Nós vivemos numa geração obcecada por controle instantâneo. Quer comida? Delivery em 30 minutos. Quer resposta? Google em 2 segundos. Quer relacionamento? Swipe para a direita. Quer sucesso? Curso rápido prometendo riqueza em 15 dias. A velocidade virou divindade e a espera virou fracasso. Mas Deus opera fora desse sistema. Isaías 40:31 revela: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você viu? Renovação de forças vem para os que esperam. Não para os que desistem, nem para os que se desesperam, mas para os que confiam no tempo de Deus, mesmo quando ele contraria a lógica humana. A verdade dura é: talvez você precise parar de exigir que Deus corra no seu ritmo e começar a caminhar no ritmo dele. Sabe o que acontece quando uma borboleta é ajudada a sair do casulo mais rápido? Ela morre, porque é a luta para sair do casulo que fortalece as asas dela. Se você ajudar cortando o casulo, a borboleta nascerá fraca demais para voar. Ela terá asas, mas não terá força. E asas sem força são inúteis. É isso que Deus está fazendo com você agora. Ele não está te prendendo num casulo de sofrimento por crueldade.
Ele está permitindo a pressão exata para fortalecer suas asas. Porque o destino que Ele preparou para você exige uma versão mais forte de quem você é hoje. E fortalecimento exige resistência, não facilidade. Tiago 1:2-4 nos instrui: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha a progressão. Provação gera perseverança. Perseverança gera completude. Deus não está te machucando, está te musculando. E músculos só crescem sob resistência. Sua luta atual é treino, não punição. Mas atenção, esperar em Deus não significa sentar e não fazer nada. Esperar não é passividade, é atividade direcionada. É você fazendo sua parte enquanto confia que Deus fará a parte dele. Isso muda tudo. José não ficou no poço reclamando. Ele serviu com excelência na casa de Potifar. Não ficou na prisão se lamentando. Ele interpretou os sonhos e ajudou pessoas mesmo preso. Fé verdadeira trabalha enquanto espera. Você ora pela cura, mas toma o remédio. Ora pelo emprego, mas atualiza o currículo. Ora pela paz, mas busca ajuda profissional. Fé não anula responsabilidade, multiplica eficácia. Tiago 2,17 é direto. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Fé parada apodrece. Fé ativa floresce. Então, enquanto espera o tempo de Deus, pergunte: o que posso fazer hoje que honre o propósito de amanhã? Estude. Cuide da saúde, organize as finanças, conserte relacionamentos, desenvolva talentos. Deus está arrumando o cenário, mas você precisa ensaiar suas falas. Quando a porta se abrir, você precisa estar pronto para atravessá-la. O tempo de espera é o tempo de preparação. Use-o sabiamente. E aqui está algo que vai libertar sua alma. Sua identidade não está no que você conquista, mas em quem te criou. Você não vale pelo que produz, vale pelo sangue que foi derramado por você. Isso não é poesia gospel barata, é teologia revolucionária que destrói toda a ansiedade de performance. A sociedade te vendeu a mentira de que você só tem valor se for produtivo, relevante, bem-sucedido. Então, quando as coisas desmoronam, você acha que você desmoronou. Mas Romanos 8:38-39 declara algo incrível. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Captou? Nada pode te separar do amor de Deus. Nem o fracasso, nem a crise, nem a demissão, nem o divórcio, nem a depressão. Seu valor está grudado em quem Deus diz que você é, não no que a vida diz que você conseguiu. Você é filho, não funcionário. É amado, não avaliado. E quando isso entra no seu espírito, a ansiedade perde o poder. Coragem não é ausência de medo. Coragem é fé funcionando na presença do medo. É você tremendo, mas caminhando, chorando, mas confiando, sangrando, mas acreditando. E essa coragem não nasce de motivação humana que dura 3 dias. Nasce de conexão genuína com Jesus. Quando você está conectado com Cristo, você não depende de circunstâncias para ter paz. Filipenses 4:6-7 ensina: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Paz que excede entendimento. Isso significa que sua mente não vai conseguir explicar por que você está em paz no meio do caos. É sobrenatural. É a assinatura de Deus na sua vida. E isso só vem de um coração que escolhe confiar mesmo quando não entende. Jesus disse em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
Ele não prometeu ausência de problemas, prometeu vitória sobre os problemas. Essa é a diferença entre religião vazia e relacionamento real. Agora imagina essa cena. Você está montando um quebra-cabeça de 5.000 peças. Você está no chão, frustrado, olhando peças que não fazem sentido. Azul com azul que não encaixa, verde com verde que não combina. E você está exausto, pensando em desistir. Mas alguém está em pé, olhando de cima, vendo a imagem completa. Essa pessoa sabe exatamente onde cada peça vai. Sabe que aquele azul estranho é parte do céu na região superior direita. Sabe que aquele verde esquisito é a sombra de uma árvore na esquerda. E essa pessoa, com amor infinito, diz: confia em mim, eu vejo o que você não vê. Essa pessoa é Deus. E aqui está o que Ele está vendo agora na sua vida. Aquela perda financeira está te libertando de um caminho que terminaria em falência maior. Aquele relacionamento que acabou está te protegendo de uma aliança tóxica. Aquela porta fechada está te redirecionando para o destino correto. Provérbios 3, 5, 6 resume: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E agora chegou o momento da revelação que vai explodir sua mente. Quando tudo parece fora do lugar, Deus não está colocando as coisas no lugar. Ele está te colocando você no lugar certo. A reorganização não é das circunstâncias, é da sua posição, da sua perspectiva, do seu coração. Deus sabe que você não precisa de uma vida perfeita. Você precisa de uma fé inabalável. Não precisa de ausência de problemas. Precisa de presença de propósito. Não precisa de facilidade. Precisa de identidade. E tudo isso só é forjado no fogo da adversidade. Hebreus 12, 11 confirma: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O desconforto presente está gerando conforto futuro. A confusão atual está construindo clareza eterna. Então, quando você clamar: Deus, conserta minha vida, talvez Ele responda: filho, eu não preciso consertar sua vida, preciso transformar sua visão. Porque quando sua visão muda, tudo muda. E essa é a verdadeira libertação. Então, o que fazer agora? Como viver isso na prática no meio de uma segunda-feira difícil, com boleto vencido e coração cansado? Aqui está o caminho. Primeiro, pare de brigar com o processo. Aceite que você está exatamente onde Deus permite que você esteja. Isso não é conformismo, é rendição estratégica. Segundo, ore sem cessar, mas trabalhe sem parar. Fé e ação são irmãs gêmeas, não inimigas. Terceiro, cerque-se de comunidade. Você não foi criado para lutar sozinho. Hebreus 10, 25 manda não deixar de congregar. Quarto, declare as promessas de Deus sobre sua vida todo dia. Sua boca tem poder criativo. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E quinto, o mais importante, apaixone-se por Jesus de novo. Não pela religião, pelo ritual ou pela obrigação, mas pelo relacionamento. Porque quando você está apaixonado por Ele, os atrasos doem menos, as perdas machucam menos e a esperança pulsa mais forte. Romanos 8, 28 promete: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Até essa que você está vivendo agora. Então, enquanto eu encerro essa mensagem, quero que você faça algo. Respira fundo. Coloca a mão no peito. Sente seu coração batendo. Isso é prova de que Deus ainda não terminou sua história. Enquanto há batida, há propósito. Enquanto há fôlego, há esperança. E enquanto há Deus, há sempre um caminho. Sua vida não está fora do lugar. Está sendo colocada no lugar. E o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Ele não abandona projetos pela metade. Ele não desiste de você. E o tempo dele, por mais doloroso que seja a espera, é sempre perfeito. Hoje eu quero te convidar.
Se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu que Deus falou diretamente com você através dessas palavras, junte-se à nossa comunidade. Clique no sininho para receber as próximas mensagens de fé e esperança. E nos comentários, quero que você escreva uma coisa. Qual peça da sua vida que parece fora do lugar você está entregando para Deus hoje? Compartilhe, porque seu testemunho pode ser a força que alguém precisa. Lembre-se, quando tudo parecer fora do lugar, Deus estará colocando tudo no tempo certo. E esse tempo chegou. Amém. A sua transformação começa agora. Motivação em Focus, inspirando uma geração de vencedores.